Boa noite, pessoal da turma de sábado à tarde. A pedido da escola, né, foi conversado comigo e os vídeos que eu estava passando, eles estavam um pouquinho mais adiantados, né, em questão de conteúdo, de sinais e tudo mais. Então foi pedido para a escola para eu dar uma desacelerada, passar, até porque eu acho que vocês tiveram só 2 aulas, né? Então a escola pediu para que eu desse uma desacelerada e passasse os conteúdos do começo ali mesmo, que foi lá no comecinho que eu passei para vocês. Então eu vou passar o que eu dei nessas 2 primeiras aulas, tá? Vou retomar com vocês, vou falar um pouquinho. Eu não sei se vocês se lembram, eu esqueci até de falar pelo começo do vídeo. Esse vídeo é um vídeo gravado pela Ecomp, então, tá? Pela aula online e tudo mais. É, especialmente para a turma de sábado à tarde, certo? Não sei se vocês se lembram lá no comecinho, então eu comecei falando que era língua e linguagem. A língua é aquilo que a gente utiliza com regras gramaticais, com estrutura, ela possui verbos, né? Ela possui tudo mais. É como se fosse a língua portuguesa, a língua espanhola, então ela tem as suas regras, isso é considerado língua. A linguagem é a estrutura que eu utilizo dentro da língua. Então ela pode ser oral, ela pode ser escrita, ela pode ser corporal, seja como for, tá? Então tem que ter essa diferença. Por isso que a gente fala que a Libras ela é língua, não é linguagem. Tem pessoas até hoje que falam que é linguagem, não é. Ela é uma língua, tá? Língua brasileira de sinais. Outra coisa, outro ponto importante que eu falei na primeira aula, desculpa, eles gostam de serem chamados de surdos, tá? Surdo, eu sou surdo, por exemplo, eu sou surdo, o outro é cego. Eles não gostam muito dessa nomenclatura de deficiente auditivo, portador de necessidade especial auditiva, tá? Então é surdo mesmo. Pode chamar de surdo, não é uma ofensa. Eles não vão achar ruim nesse sentido, tá? Então eu vou passar primeiramente para vocês o abecedário, tá? E os números ordinais e cardinais. Aí eu vou pedir para vocês que é a turma de sábado fazerem, tá? Algumas palavras. Vocês se lembram o nome? Não sei se vocês se recordam. Quando a gente faz soletração, né, com as palavras, né, com as letras de Libras, qual que é o nome? É chamado disso aqui, ó. Então, esse é o primeiro, é a primeira atividade. Eu quero que vocês saibam como que chama quando a gente usa as letras da Libras para poder, né, soletrar uma palavra. Tem um nome. Eu acabei de soletrar. Então, essa é a primeira. Então, eu vou passar o abecedário para vocês, vou passar os números ordinais e cardinais, e como atividade eu vou deixar que vocês façam pelo menos 10 palavras. Podem fazer em forma de vídeo, tá? 10 palavras aí. E eu vou lembrar também agora, não posso me esquecer, né? Questão de nome. Quando a gente pergunta o nome e quando a gente apresenta o nosso nome, tá? Então, quando eu vou perguntar um nome para um surdo, a gente coloca letra N, nome. Quando eu vou falar o meu nome, volto para mim, tá? Então, meu nome, certo? Então, se eu vou perguntar para o surdo, eu passo para frente. Se eu for voltar, volto para mim, certo? Sinal. O sinal foi criado dentro da comunidade surda para você ter uma identidade, tá? Então eu até brincava nas minhas aulas. Ah, fulanos ali conhece Paulo, vai ficar falando do mal do Paulo, vai falar mal do Paulo. Vai ficar toda hora soletrando? Paulo, Paulo. Não, né? Já fazem o sinal, o Paulo, Paulo, né? Os surdos já fazem o sinal. Então é a mesma coisa. Se eu for perguntar, qual que é o seu sinal? Qual é o meu sinal? O seu sinal e o meu sinal, certo? Essa é a pergunta também que a gente faz. Primeiramente, a gente pergunta o nome e depois a gente pergunta o sinal para o surdo. A turma de sábado em específico, se eu não me engano, o Rodolfo foi, não lembro, acho que o Lucas Goya e o Matheus Maretti também foi. O Rodolfo deu sinal para cada um, tá? Se vocês quiserem no vídeo, além de fazer as 10 palavrinhas que eu pedi, façam também o seu nome e o seu sinal. Eu pedi lá no começo, né? Acho que só a Ju, né? A Ju Pavão fez, tá? Então, vou fazer o bem básico agora, a pedido da escola e dos alunos, o comecinho, certo? Então, o abecedário. Vou fazer 2 vezes, certo? C cedilha, D,
E. O F para fora. Letra do dedão para fora. F, G, H, I, J, K. Ó, olha a mão. Configuração de mão. K, L, M, N, O, P. Eu falo que é a mesma configuração de mão. O K, né? O P e o H. Né? Só que o H a gente gira, o K a gente sobe e o P é de ladinho, tá? M, N, O, P, Q, R, S, T. Para dentro, dedão. O F para fora e o T para dentro. T, U, V, W, X, Y, ó, a configuração de mão, Y e desenho Z, tá? Vou fazer novamente, então. A, B, C, C cedilha, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e desenho Z no ar, tá? Então, esse é o abecedário em libras, certo? Que vocês podem aí fazer a soletração das palavrinhas que eu pedi. Os números, tá? Isso aqui é sinal de número. Então, os números cardinais que representam uma quantidade, certo? Então, vou fazer os cardinais primeiro. 1. Tem surdo que faz 1 assim, mas o correto é assim, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem surdo que faz 7 de lado. 7, 8, 8, 9. O 6 é para cima, o 9 é para baixo. Como que eu faço o 10? Eu repito o número. 1, 0. 11, arrasta. 12, 13, 14, 15. E aí vai, tá? Esses são os números cardinais, que representam, então, quantidade absoluta, tá? Quando a gente aprendeu lá na escola. Os ordinais, eles têm uma ordem, uma sequência, certo? Então, os ordinais, eles têm um movimento, que é o de balançar. Ó, eu começo pelo 0 porque acabo usando o 0 depois na hora que repetir. Então, ó, ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º. Faz o 1, 10º. Então, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º. Você sempre balança o segundo número, o que está depois dele, tá? Então, tem os cardinais e os ordinais, que são esses números aí que são a separação aí na matemática, tá? Ó, sinal de matemática. Matemática. Vou fazer novamente, então, os números que eu já fiz o abecedário 2 vezes, né? Os cardinais. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e por aí vai, tá? Os ordinais, então. Primeiro, segundo, terceiro,
quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, tá? Esses são os ordinais. Então, fica como atividade aí, primeiramente, para responder o que eu soletrei. Qual que é o nome que a gente dá quando a gente soletra as letras em Libras? Tem um nome, eu soletrei aí. Depois vocês fazem esse vídeo, no mesmo vídeo vocês façam então o nome, o sinal de vocês, certo? E 10 palavrinhas aí com o abecedário em Libras, tá bom? Fiquem em casa então. Então esse vídeo é para a turma de sábado à tarde, para a gente começar certinho. E boa noite, tá? Boa noite. E uma boa semana, né? Hoje ainda é terça, boa semana. Tchau, tchau, gente.